meus alunos já conseguem bastante coisa, né, bastante conteúdo, mas aqui é mais uma forma, e eu peço para que vocês não se limitem a esse material que eu estou passando aqui para vocês, tá? Então, se possível, explorem sites, peguem os livros que você já tem para que a gente consiga se apropriar dos conteúdos, tá? Quando vocês tiverem dúvidas, vocês ou não interrompam direto não, porque de vez em quando eu estou desenvolvendo raciocínio, aí vocês levantam a mão, eu vou ouvir aqui, e aí eu paro numa hora do raciocínio e vou ver o que vocês estão me perguntando, tá certo? Para a gente combinar direitinho. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é substâncias orgânicas e inorgânicas. A gente vai fazer uma revisão de citologia. Substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem aí a célula viva. Então, uma análise química dessa célula, de um órgão, por exemplo, a gente vai ver que muitas vezes, quando eu colocar retângulos assim, é legal que vocês copiarem, tá? Então, a composição química, você vai ver que existem substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas na célula. Então, as substâncias inorgânicas que compõem as células, principalmente você tem aí água e sais minerais, e as substâncias orgânicas nós temos aí glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, esses são os principais que vocês precisam saber. Quem não quiser copiar agora, só lembra aí os tópicos e esse link já está disponível aí na aula de vocês. Então, vamos lá. Os sais minerais, né? Então, os sais minerais são o primeiro dos grupos que nós vamos falar, a água e sais minerais. Então, são substâncias inorgânicas e a gente sabe que a água, ela faz parte, né? Ela compõe a maior parte dos seres vivos. Então, a água, ela desempenha algumas funções nos seres vivos. Dentre elas, nós temos aí, a maior parte das substâncias dentro das células estão dissolvidas em água. Então, a água é considerado como solvente universal, né? Solvente universal. Então, a maior parte das substâncias dentro das células estão dissolvidas em água. A maior parte das reações enzimáticas da célula depende do meio aquoso, tá? Então, só lembrando aqui que a água ela é composta por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá certo? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Em relação ao controle de temperatura, a água ela auxilia nessa regulação térmica. Então, isso se dá exatamente graças ao elevado calor específico da água, né, ao elevado calor específico da água. E o que seria esse calor específico? É uma grandeza física, né, que define a variação térmica de determinadas substâncias ao receber uma determinada quantidade de calor. Então, a água ela tem um calor específico elevado e, como vocês sabem, a água também conduz temperatura, né? Conduz calor. Né? Então, se você quiser perceber isso, só vai ver que quando você esquenta a água permanece ali quente por um determinado tempo, exatamente por causa desse calor específico elevado, e ao mesmo tempo você consegue perceber calor, a temperatura da água, ok? Então, o controle de temperatura da célula, né, o controle da temperatura da célula. O transporte de solutos dentro da célula depende da presença de água. Vocês sabem o que é soluto e o que é solvente. Solvente é o que dissolve o soluto e soluto é o que é dissolvido pelo solvente. Então, o transporte de solutos dentro da célula depende da água. Então, substâncias ou organelas, elas partem, elas são transportadas, dentre outras substâncias, pela água, ok? Então, vamos lá. Água e sais minerais, então, ainda falando de água e sais minerais, a água está presente nos seres vivos em quantidades variadas, né? Então, tem conforme algumas características, idade, tecido, metabolismo. Então, a gente vai ver que, de forma geral, você tem, quanto mais velho for o indivíduo, né, em relação à idade, menor quantidade de água ele tem. Quanto mais novo é o indivíduo,
né? Quanto, por exemplo, o embrião ele tem 94% de água. Já um adulto de 1,70 m, quando eu falo do adulto humano, não falo nem de homem nem de mulher, estou falando do adulto humano. Não estou relacionando a questão de gênero aqui. Mas a gente consegue perceber que apenas 65% 65% vai ser de composição de água, enquanto o embrião tem 94%. Se a gente for avaliar a relação de espécie, o feijão, por exemplo, tem 10% de água. O humano adulto tem 65% de água, e se você vê um quinidário, uma medusa, tem cerca de 98% de água. A medusa, né, a água-viva, é quase 100% de água. Pode falar, Brenda. Professor, quanto mais velho o indivíduo, menos água ele tem, porque o metabolismo fica mais lento, então ele precisa de menos água para trabalhar? Não é que ele precisa. A retenção de líquidos ela é menor, na verdade. As células, algumas células vão perdendo algumas estruturas, né, como colágeno, fibra. Se vocês forem ver, a pele fica um pouco mais fosca, ela perde um pouco do brilho, e à medida que você vai envelhecendo, essa quantidade de água nas células e essa relação com a multiplicação de células, a formação de novas células, ela vai diminuindo, né? Então, as células também, elas envelhecem, e à medida que elas envelhecem, o líquido intersticial, que são os líquidos que estão entre as células, eles vão diminuindo em quantidade. Quando um adulto, ele retém líquido de uma outra forma que não essa, ele fica inchado por outro motivo, ele está tendo retenção de líquido, que aí é um outro problema, mas naturalmente, ele, à medida que vai ficando mais velho, ele vai perdendo mais água. Faz parte do próprio processo de senescência, né? Quando a pessoa vai ficando mais velha, é o envelhecimento mesmo, tá? Em relação ao... Consegui responder? Beleza, né? Consegui, entendi sim. Em relação ao tecido, então, um tecido ósseo, ele tem cerca de 20% de água, né? Então, muito menos que o tecido muscular e o tecido nervoso, que tem 83% e 85%. Então, depende também do tecido. Então, a gente tem que lembrar aqui que a quantidade de água, ela vai variar conforme o que você está avaliando, né? Se é espécie, se é tecido, se é estágio de vida, né? Isso aí tudo influencia. E aí a gente passa aqui, claro que eu estou fazendo uma revisão básica sobre esses aspectos, mas aqui se a gente for avaliar os sais minerais, né, os sais minerais eles se apresentam, né, como cargas, como cátion, carga positiva, e ânions, carga negativa, são íons, né? Esses íons são elementos ou substâncias que possuem carga, tá? Eles estão presentes nas células em pequena quantidade. Então, os sais minerais, né, eles estão presentes nas células em pequenas quantidades. Então, se você for avaliar aqui o magnésio, por exemplo, o magnésio ele está presente na constituição dos ossos, e também ele está presente na molécula de clorofila, nas plantas. Então, algas e cianobactérias, elas têm aí esse componente, e esse componente ele é essencial o processo de fotossíntese, tá? Oi, Lucas. O senhor vai disponibilizar esse slide para a gente também? Eu já botei lá durante a aula. Eu botei lá, que é planetabio.com.br. Obrigado. Nada. Então, esse magnésio também é importante no corpo humano para o funcionamento tanto dos músculos como funcionamento do cérebro, tá? Em relação ao sódio, é um mineral importante para a condução do impulso nervoso e para a regulação osmótica, ou também chamada regulação hídrica. O que seria a regulação osmótica ou hídrica? São as quantidades de água dentro e fora da célula, né? Então, essa regulação hídrica ou osmótica, ela vai ser regulada tanto pelo sódio como pelo potássio. É chamado
a dupla aí bonitinha, tanto que eu mudo aqui, você nem vê mudando a característica, sódio e potássio, ok? O ferro faz parte da constituição da molécula de hemoglobina, né? Então, a molécula de hemoglobina é exatamente o pigmento presente na hemácia, e esse pigmento presente na hemácia, ele é essencial para o transporte de gases, gás carbônico e oxigênio no organismo. Então, se o indivíduo ele tem uma nutrição carente, né, em ferro, né, esse ferro 3 aí, que é o íon, não é o elemento químico, mas o íon ferro 3, né, o que é que nós temos aí? Nós temos o seguinte, nós temos um transporte de gases ineficiente, e com isso a pessoa ela não consegue, por exemplo, produzir energia, porque a mitocôndria, para quebrar a molécula de glicose, ela necessita de oxigênio, por exemplo, para ela formar a molécula energética de ATP, ok? Então, a falta de ferro faz com que esses indivíduos eles tenham um transporte de gases ineficiente. O potássio é um mineral importante na condução do impulso nervoso e na regulação osmótica, né, como nós falamos, tanto sódio como potássio. O fosfato, ele entra na constituição dos dentes e ossos, e também o potássio, ele é parte integrante tanto da molécula do DNA, como a do RNA, e como também do ATP. Você está vendo aqui o fosfatozinho aqui, né? O fósforo, tá vendo? E aqui é o fosfato. Tá? Então, o fosfato, ele está diretamente ligado à constituição dos dentes e ossos e integrante das moléculas DNA e RNA, que são moléculas informacionais, né? E também do ATP, adenosina trifosfato. O iodo é essencial para a produção de hormônios da tireoide, dentre eles a tiroxina, né, o T3, o T4 e assim por diante. O cálcio já é um elemento que entra na composição também dos dentes, assim como o potássio, né, dos dentes e dos ossos, e participa da reação de coagulação sanguínea, e é essencial para a contração muscular. Então, a coagulação sanguínea, não sei se vocês lembram o que é coagulação, mas a coagulação sanguínea é exatamente... Não me perguntem por que eu estou bebendo água de canudo, não é porque eu estou com afta aqui no lábio, está incomodando beber água, de tanto falar. Mas a participação da reação da coagulação sanguínea forma um coágulo. Coágulo é aquele cascãozinho quando você tem uma ferida, e aí forma aquele coágulo para tamponar, né, a ferida, e aí que vem o processo de cicatrização. E a contração muscular, ela depende também de cálcio. Então, a nutrição não eficiente nessas substâncias podem trazer problemas, tanto na coagulação sanguínea, como também na contração muscular. Vamos ver aqui uma relação de carência de mineral na alimentação, né, com as principais fontes. E o que é que e que problema essa carência pode trazer? Então, vamos ver aqui rapidinho, tá? O potássio, né? O potássio, ele vai ser encontrado em frutas cítricas, né? Banana, peixe, carnes. E pessoas que têm carência na nutrição com potássio têm problemas musculares e no sistema nervoso. Todo mundo já viu, né? Os corredores, as pessoas que fazem atividades aeróbicas intensas, elas de vez em quando, elas utilizam banana para recuperar tanto o carboidrato como o potássio, tá? Que ele é essencial aí para os músculos. O carboidrato vai dar a energia. O sódio, né? O sódio, ele também está diretamente ligado aí a esse controle hídrico, mas ele é encontrado facilmente no sal de cozinha. E o sódio, ele também, quem tem deficiência no sódio, tem problemas no sistema nervoso. O iodo, como eu havia dito, né, o iodo ele vai estar presente aí no sal de cozinha, né, principalmente em locais distantes dos mares e oceanos, né, porque a própria brisa, a própria influência do mar já traz esse iodo aí
para a nossa inspiração. A gente, quando está próximo ao mar, você inspira, e aí esse iodo também é absorvido. Mas, além disso, você tem o sal iodado, né? O sal iodado, principalmente em regiões distantes do mar. Peixes e frutos do mar são ricos em iodo. E o iodo, ele é o elemento químico, né? Que, no caso, o íon, que vai auxiliar aí, né? Vai permitir que a tireoide, ela produza seus hormônios. Então, quem tem uma carência alimentar em iodo, vai ter o bócio, que é a inflamação da tireoide, e pode desenvolver também o cretinismo, que é exatamente uma deficiência na fala e na aprendizagem. Em relação ao sal mineral, no caso, ao ferro, então o ferro a gente encontra no fígado, em carnes, espinafre, couve, brócolis, ovo, feijão, açaí, beterraba, dentre outros, né, alimentos que tem ferro na sua constituição. E aí a gente já viu que quem tem uma carência alimentar com ferro vai desenvolver uma anemia, né, devido à deficiência da síntese de hemoglobina, e essa hemoglobina não vai fazer com que as hemácias transportem os gases de forma eficiente. Em relação ao cálcio, esse já é um pouco mais famoso do que os outros, né? Então, cálcio, ele é encontrado no leite, queijos, iogurte, coalhado e ovos. Então, o cálcio, quem tem uma deficiência nutricional desse sal mineral, você vai ter aí problemas com dentes enfraquecidos, sujeitos a cáries, ossos fracos, que além da idade que vai avançando, você perde essa regulação hormonal, que é uma regulação hormonal, né? Você perde essa regulação hormonal da quantidade de cálcio nos ossos, mas se você tem uma deficiência já nutricional, você pode ter uma osteoporose mais cedo do que deveria, né? E problemas da contração muscular, porque o cálcio está diretamente ligado à contração muscular e à coagulação sanguínea. Ok? Vamos lá. Os glicídios. Os glicídios e lipídios são considerados aí nutrientes energéticos ou substâncias energéticas. Por que, professor, substâncias energéticas? Porque esses nutrientes, eles são essenciais aí na produção de energia. E a energia, professor, vai ser de que forma? Então, a célula em si, ela vai utilizar a glicose para formar ATP. ATP é como é conhecida a moeda energética da célula. Lembrem disso, isso cai na prova. Então, você tem aí a glicose, e a glicose, ela é uma forma de energia, uma forma orgânica. Então, só para que vocês lembrem, a fotossíntese, ela traduz, né, ela transforma uma energia em outra, transforma a energia luminosa em uma energia química, e a molécula de glicose é onde está inserida, onde está a energia em forma de ligações químicas. Lá na célula você tem mitocôndrias, e essas mitocôndrias vão pegar essa molécula de glicose, vão quebrar e vão transformar ela na energia celular. E qual é a energia celular, professor? É o ATP. ATP é a forma com que a célula ela é a moeda energética da célula, se a gente pudesse falar assim, né? É a moeda energética da célula. Então, vamos falar exatamente dos glicídios e esse papel da produção de energia que eu falei, né? Então, também conhecidos como carboidratos ou açúcares, os glicídios são os principais fornecedores de energia para a célula, que é a função energética. Os glicídios, basicamente, são constituídos de 3 elementos: carbonos, hidrogênio e oxigênio, tá? Então, os glicídios, eles podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, o nome já está dizendo, né? Mono quer dizer um só. Um sacarídeo quer dizer, ele só é uma molécula de glicídio, uma molécula do carboidrato, um açúcar. Os disacarídeos são 2 e os polissacarídeos são mais de 10. Tá? Beleza? Consegue o barco.
Vamos falar primeiro dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, queridos, são as menores moléculas de glicídios que apresentam aí um número baixo de carbono, abaixo de 6. Né? Então, você tem trioses, tetroses, pentoses, hexoses. Isso vai variar, gente, com o número desse N aqui, que é o número de carbono, tá? O número de carbono. O número de carbono define a quantidade de carbonos que estão ligando nesse carboidrato. E aí nós temos aqui, no caso, essa pentose. São quantos carbonos? Quem sabe me dizer? Pentose. 5 carbonos. Então, esses dois carboidratos aqui, né? Então, você tem aqui a ribose, que forma, inclusive, está presente lá na molécula de RNA, e aqui você tem a desoxirribose. Né? Quem já ouviu falar na molécula de RNA e a molécula de DNA é o ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico é o desoxirribonucleico é o DNA. Então, tem uma pentose. E o ribonucleico, que é o RNA, tem uma outra pentose, só que diferente da desoxirribonucleico, tá? Então, você tem aí diferenças em relação aqui, ó. Você tem algumas diferenças, tá vendo aqui, ó? A molécula de hidrogênio, aí você tem outras diferenças, ok? Essa aqui é a diferença principal, tá? Mas eles têm aí, se você for ver, a desoxirribonucleico é C5H10O5 e a desoxirribo é C5H10O4, ok? Tem menos hidrogênio, que é desoxirribose. Vamos lá continuar. E aí, esses são os glicídios que são os mais conhecidos de vocês, né? A glicose é um deles, então a glicose que está aqui linda e maravilhosa, a glicose. Né? Você tem a frutose que é exatamente encontrada nos frutos, e você tem a galactose, que participa da composição do leite, tá? Participa da composição do leite. Todos esses que eu falei aqui, gente, são glicídios, mas são monossacarídeos, né? Então, só para que vocês entendam, os monossacarídeos são tipos de carboidratos que podem ser absorvidos diretamente pela célula. Né? Então, a célula consegue absorver esse carboidrato. Já um carboidrato um pouquinho maior, ele não é nem mono, agora ele é disacarídeo. O disacarídeo, gente, e nem o polissacarídeo, eles não conseguem ser absorvidos. Para que eles sejam absorvidos, eles precisam sofrer digestão. E o que é sofrer digestão? É ser quebrado. E o que significa digestão, professor? Tecnicamente, digestão significa a quebra de macromoléculas em micromoléculas hidrossolúveis absorvíveis. O que significa que uma molécula grande vai ser quebrada em moléculas menores, cada vez menores, hidrossolúveis, que se dissolvem em água e podem ser absorvidas. Tá? Então, a digestão é isso. A quebra de macromolécula em micromolécula hidrossolúvel absorvível. Ok? Então, na verdade, um disacarídeo ou um polissacarídeo, ele vai ser quebrado até se tornar um monossacarídeo, já que o monossacarídeo pode ser absorvido. Tá? Professor, se eu injetar glicose na veia, claro que você não vai fazer isso. Quem faz isso no momento especial é um médico que vai fazer, ele não vai fazer glicose pura. Ele vai fazer uma solução e nessa solução vai conter glicose. Mas eu não posso, por exemplo, injetar um disacarídeo ou um polissacarídeo, porque eu não vou conseguir digerir isso. Isso vai me trazer problemas. Né? Então, a injeção lá das pessoas que precisam de glicose na veia por algum motivo, essa glicose vai ser adicionada para que esse indivíduo reanime, porque ele já usou todas as suas energias para poder manter seu corpo vivo e ele precisa agora de um aporte maior de glicose. Por isso que ele utiliza como um artifício a injeção de glicose. Tá? Vamos lá.
E aqui eu estou mostrando para vocês os oligosacarídeos, que são glicídios, né? Glicídios com até 10. Então, oligo é pouco. Oligo é pouco. Então, glicídios com até 10 monossacarídeos. Mas a gente não vai analisar esses oligosacarídeos, não. A gente vai ficar mesmo nos disacarídeos. Gente, os disacarídeos precisam ser digeridos para serem absorvidos? Sim ou sim? Só tem coisa... Positivo? Sim, sim. Então, ele precisa ser digerido em monossacarídeo, porque a célula não consegue absorver. Tá certo? Então, como é que esse disacarídeo ele se forma? Ele se forma pela união. Oi, Camila. Professor, só para ver se eu entendi mesmo. No caso, como você fala de digestão, ele vai ser quebrado até você poder ser digerido, é isso? Não, o quebrado é ser digerido. A quebra é a digestão. Ele vai ser quebrado até ter a possibilidade de ser absorvido. Ah, sim. Por exemplo, um disacarídeo, como eu vou mostrar para você aqui, Camila, e os outros, uma sacarose, ele é produto da união de uma glicose mais uma frutose. Uma maltose é o produto da união de duas glicoses. Eu consigo absorver maltose, gente? Não. Mas é um disacarídeo de rápida absorção, porque a quebra é rápida aqui, né? Não é um polissacarídeo com 1000 monossacarídeos, ou com 500 monossacarídeos, ou com 300, ou com 100, tá? Então, é um carboidrato razoavelmente pequeno. Uma lactose é a união de uma glicose mais uma galactose. Sim, professor, estou vendo aí você, mas vamos ver como é que isso acontece? Vamos lá. Vamos ver como é que isso acontece. Então, você tem aí os glicídios, né? E o processo de união, né? De síntese. Veja essa palavra aqui de síntese, né? Síntese da maltose, e a síntese significa a soma, quer dizer, a formação da maltose se dá por um processo de desidratação. Você vai ver que vai sair água quando eu clicar aqui, ó. Então, você tem duas glicoses, e essas glicoses vão se unir e vai liberar água, tá? Esse processo é um processo de síntese, de formação, tá? É um processo catabólico, formação, tá? Catabólico. Por outro lado, os disacarídeos e os polissacarídeos também podem sofrer um processo de digestão. Tá vendo, Camila? Digestão. Digestão é quebra, é um processo catabólico. Então, você tem aqui, ó, a reação de hidrólise. Hidro é água, lise é quebra. Então, esse processo de hidrólise se dá exatamente pela quebra. Você está vendo que a água está presente aqui e a água vai quebrar essa ligação. E aí formam duas moléculas de glicose. Então, a gente viu formando a maltose e vimos quebrando a glicose. E vocês percebem aí que a água ela é essencial para os processos metabólicos. Vocês estão vendo claramente. Só tem um erro aqui, viu, gente? O H2O, esse 2 aqui, ele é escrito subscrito, tá? Ele está aqui do mesmo tamanho, porque eu acho que era a configuração, mas ele é subscrito, tá? Antes de mais nada. Vamos lá. Então, eu vou falar aqui rapidamente de algumas moléculas, né? Algumas moléculas de polissacarídeo, e vocês estão vendo logo aqui ao lado que os polissacarídeos são imensos, né, imensos de verdade, formados aí por 20, 30, 60, 100, 200, milhares de glicoses. Então, eu vou falar aqui dos polissacarídeos mais importantes para a gente. Importante que vocês não esqueçam disso. Mas lembre que se eu estou falando aqui, eu posso cobrar. Né? Mesmo que eu não tenha falado, vocês podem aprofundar um pouquinho mais, mas normalmente eu falo que eu cobro o que eu falo. Né? Então, nós temos aí o amido. Todo mundo sabe que o amido, eu espero que saibam, né? Obviamente, todo mundo sabe que o amido é a reserva energética
é a reserva energética das plantas, né, dos vegetais. Então, o amido é reserva energética dos vegetais e ele sofre hidrólises para fornecer glicose. Isso aí a gente já viu como é que acontece, né? Então, o amido ele está presente na raiz, no caule, nas folhas. Quando vocês se alimentam e se alimentam de inhame, aipim, batata, né? Vocês acabam aí ingerindo a reserva dos animais, dos vegetais, né? Dos vegetais e se apropria dessa fonte energética, né? Dessa fonte energética que é a glicose, tá bom? Já a celulose, gente, é um tipo de carboidrato muito interessante. Por quê, professor? Porque a glicose, ou desculpe, a celulose, é um tipo de carboidrato, né, que está lá na composição da parede celular, tanto das algas como das plantas, né, dos vegetais. Só é o glicídio mais abundante que nós temos no nosso planeta. E o legal saber disso é o seguinte, é que apenas alguns poucos organismos vivos conseguem decompor, né, conseguem quebrar, conseguem digerir esse carboidrato. Quem são eles? Aí alguém vai falar aí, os herbívoros, professor? Não, os herbívoros, de uma forma geral, eles não conseguem. Por exemplo, um boi não consegue digerir a celulose. O que acontece é que no intestino do boi tem alguns micro-organismos que fazem esse papel pelo boi, tá? Então, são basicamente alguns protozoários, bactérias, fungos. São esses 3 grupos principais que conseguem decompor, quebrar a celulose, tá? Por isso que você tem a flora bacteriana, você tem aí os fungos, que eles têm essa capacidade de decomposição enorme, né? Que tem um papel ecológico enorme. Então, onde é que eu encontro a celulose? Parede celular das plantas e das algas. O glicogênio, né? Então, já que os vegetais, eles conseguem ter uma reserva energética, os animais também conseguem, né? E ele também fornece através da hidrólise glicose. Então, que substância é essa? O glicogênio, né? O glicogênio, ela é a substância, né? Ela é o carboidrato, ele é o polissacarídeo, que tem essa condição de reserva energética. Onde é que eu encontro essa reserva energética? No músculo e no fígado. Né, nos músculos e no fígado. Nos músculos, eu encontro aí essa reserva energética que vai auxiliar muito nesse papel, né? Então, nesse papel de reserva, é uma reserva, na verdade, emergencial, viu, gente? É uma reserva emergencial. Quando você está com aquela fome, né, uma fome muito grande, e essa fome vai fazer com que você você tenha um tempo grande sem se alimentar, vai ter um momento que essa fome ela vai se dissipar um pouco, porque há uma descarga aí hormonal, e esses hormônios eles vão fazer com que essa reserva de glicogênio que está presente lá no fígado, ela seja quebrada, né, ela seja digerida, ela sofra hidrólise, e ela vai fornecer, por um período bem curto, glicose, né, e aí você passa a fome, sacia um pouco, mas depois ela volta, tá? Então, o glicogênio também é muito importante. Todos esses aqui, gente, vocês têm que saber, viu? Amido, celulose, glicogênio e agora, por último, a quitina. A quitina é um glicídio praticamente insolúvel e vocês já sabem o que é insolúvel. Insolúvel significa que não se dissolve em água, né? Então, insolúvel ele é quase que não se dissolve em água. E esse glicídio ele é bem interessante pelo simples fato de que esse glicídio ele simplesmente ele forma o exoesqueleto dos artrópodes, né? E também está presente aí na parede celular do fungo. A gente sabe que a parede celular dos vegetais é o PCC, né? Parede celular de celulose. Já a parede celular dos fungos é a parede celular de quitina, né? Quitina é impermeável, tá? E fungo não é planta, vocês já devem saber disso, né? Fungo não tem nada a ver com planta. O exoesqueleto dos artrópodes, então, quem são os artrópodes, professor? São as aranhas, os aracnídeos, os crustáceos, os insetos e os miriápodos, que são as lacraias e os gôngulos, tá? Esses grupos aí, eles têm na sua carapaça, no seu exoesqueleto, a composição desse carboidrato importantíssimo que é a quitina.
Vamos lá. E aí, acabamos com carboidratos, vamos aí nesses últimos 5 slides para ver aí os lipídios. Tá? Os lipídios. Então, quem são os lipídios? Lipídios também são aí nutrientes energéticos, né, considerados energéticos, e esses nutrientes energéticos, eles podem ser classificados de acordo com a sua composição química, por exemplo. Tem várias formas de você classificar. Então, os lipídios, eles são considerados simples, aqueles que têm na sua composição química apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Os compostos que são ditos complexos são aqueles que têm na sua composição química hidrogênio, oxigênio, carbono e outros elementos, entre eles o fósforo, tá? Então, os simples, a gente tem aqui os glicerídeos, óleos e gorduras. Você tem as ceras, que compõem aí as estruturas das colmeias, né, e as cascas de fruta. Você tem os esteroides, que vão formar os hormônios sexuais, os corticosteroides, os colesterol. E você tem os carotenoides. E os carotenoides, eles vão formar aí o pigmento alaranjado dos vegetais, que tem papel também na fotossíntese, e também ele é o precursor da vitamina A. E os complexos, professor, você tem aí fosfolipídio, por que fósforo? Porque tem o fósforo aqui, ó. Ó o fósforo aqui aparece fosfolipídio. Então, fosfolipídio, quem já estudou célula aí, vai ver que a membrana plasmática, ela é composta basicamente por esse tipo de lipídio complexo, que é o fosfolipídio e colesterol, tá bom? A gente vai ver isso aí daqui para frente. Por isso que eu disse para vocês que eu preciso muito desses componentes inorgânicos e orgânicos. Aqui a gente já está no orgânico. Quando a gente pega glicídio e lipídio, a gente já está falando de orgânico. Vamos lá. Os glicerídeos, né? Os glicerídeos, que são aí os lipídios, não são glicídios, vocês estão vendo que são também, os lipídios também são chamados de glicerídeos. Eles são as macromoléculas, né? Que contêm aí dois tipos de componente. O primeiro componente que está presente é o glicerol, né? O glicerol é um tipo de álcool, né? O glicerol, ele é um tipo de álcool com 3 carbonos, vocês estão vendo aqui 3 carbonos, né? 3 carbonos, né? Então são 3 carbonos. E esse glicerídeo, além desse glicerol, ele também tem os ácidos graxos, que são cadeias longas associadas a hidrogênio. Aqui você tem os ácidos graxos, tá? Então, um ponto interessante, né, é a relação da classificação quanto ao ponto de fusão. Eles podem ser classificados em óleos, que são líquidos, né, em temperatura ambiente, e gorduras, que são sólidas em temperatura ambiente. Né? Que temperatura ambiente é essa, professor? 25 graus. Essa aí é a temperatura química que a gente considera como temperatura ambiente. Então, de forma geral, as gorduras são encontradas nos animais, né, e apresentam os chamados ácidos graxos saturados, né, carbonos com ligação simples. Já os óleos, né, que são mais encontrados nos vegetais, são ácidos graxos insaturados, com apenas ligação simples. Só vou dizer o que é ligação aqui, tá, gente? Isso aqui é uma ligação dupla, que é insaturada, e aqui, entre esses aqui, só tem ligação simples. Ó, isso aqui é uma ligação simples, tá? Então, ligação dupla e ligação simples. Quem é melhor de digerir, gente? Quem é melhor de absorver? Óleos ou gorduras, ácidos graxos insaturados ou saturados. Gordura saturada, gente, é uma gordura que, se você ingerir em excesso, ele pode causar problema, tá? É muito mais fácil você ingerir os óleos, que são ácidos graxos insaturados. E aí vamos ver por quê. Tudo tem um porquê na biologia, viu? Nada é em vão. Então, vou falar aqui rapidamente, né, dos esteroides. Então, nós falamos dos glicerídeos, só para a gente ver lá a classificação, né? Então, você tem os glicerídeos, os esteroides. A gente não vai falar muito das ceras, né, e nem dos carotenoides, mas vamos falar dos glicerídeos e esteroides. Então, os esteroides são formados pela combinação de ácidos graxos
com álcools, né? E eles vão ter essa cadeia fechada. Vocês estão vendo que a cadeia não é aberta, a cadeia é fechada. Forma um ciclo, tá vendo? Isso aqui é uma cadeia fechada. Aqui é aberta, essa parte aqui é aberta, mas essa parte aqui é fechada. Então, a gente está vendo o colesterol, a testosterona e a progesterona. Tá? O colesterol, gente, ele faz parte aí da constituição da membrana plasmática. O colesterol, ele é utilizado na produção da bile e dos hormônios sexuais. Já a testosterona, ele forma aí o hormônio sexual masculino e ele é produzido pelos testículos, tá? Professor, mulher tem testosterona? Não, ela tem um outro hormônio androgenizante que é produzido pela suprarrenal, tá? E a progesterona é exatamente o hormônio sexual feminino produzido pelos ovários e das características sexuais secundárias femininas. A testosterona das características sexuais secundárias masculinas e a progesterona e o estrógeno das características sexuais secundárias femininas, ok? Na verdade, a progesterona ela tem uma outra função, mas o que dá essas características mais é exatamente o estrógeno. Vamos lá. Os lipídios, então, aí falando do colesterol, né? Então, cerca de 70% do colesterol do nosso organismo, ele é produzido naturalmente pelo fígado, né? Então, se você não tem uma alimentação rica em gordura saturada, né, para ter esse colesterol alto, quando eu falo colesterol, eu estou falando tem alguns tipos de colesterol, a gente vai ver, você pode ter algum problema no fígado, né? Aí precisa ser investigado. E quando a gente se alimenta, né, com essas gorduras saturadas, por exemplo, as vilosidades do intestino, elas vão absorver esse colesterol. Só que esse colesterol ele vai se associar com proteínas do próprio intestino, né? Essas proteínas que estão presentes no intestino, presentes no sangue, não no intestino, no sangue, elas podem formar dois tipos de lipoproteína. Você vê que lipo vem de lipídio e proteína são as proteínas que estão presentes no sangue. Então, quais são essas lipoproteínas? O LDL e o HDL. O LDL significa Low Density Lipoprotein, que significa que é uma proteína de baixa densidade, tá? É uma proteína de baixa densidade. Essa proteína de baixa densidade ela é considerada como uma proteína, né, na verdade, como um colesterol ruim. Por que ele é ruim? Porque ele entope os vasos, né? Ele forma a chamada placa de ateroma. Né? A placa de ateroma, essa placa de ateroma, ela vai causar a chamada arteriosclerose, tá? E o LDL, professor, é chamado também de High Density Lipoprotein, que é exatamente a proteína de altíssima densidade, de alta densidade. E esse HDL é chamado de colesterol bom, porque ele limpa essa placa de ateroma e ele auxilia exatamente a remover essa placa para impedir a arteriosclerose, tá? Então, o esquema abaixo vai explicar esse mecanismo de transporte do colesterol. Então, o colesterol ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, se associa à proteína. Quando ele se associa à proteína, então ele é absorvido, se associa à proteína e ele vai formar o HDL, que é o de alta densidade, que vai para o fígado e forma bile. Ou então ele forma o LDL. Vejam que o LDL também ele é importante, tá? Mas se ele tiver em excesso, ele pode se depositar nas paredes das artérias, né? Formando aí a placa de ateroma, que vai gerar a arteriosclerose. Mas se você tiver uma quantidade boa de HDL, o HDL ele remove esse excesso de colesterol, né? Transportando para o fígado, onde vai ser secretado na forma de bile. Já o HDL, ele vai estar aí formando, né, formando nos ovários a progesterona e o estrogênio, né? Nos testículos a testosterona e nas células eles vão formar aí, auxiliar na construção da membrana plasmática. Você tem, além do fosfolipídio, que nós já vimos, você também tem lá o colesterol, né? O colesterol que inclusive, se vocês quiserem olha aí o modelo de single unicósilo de 1972, vocês vão ver que esse modelo é chamado do modelo do mosaico fluido, e esse modelo aí vai possibilitar exatamente essa fluidez. Então, o colesterol permite essa fluidez da membrana plasmática.
E por fim, gente, espero que vocês não estejam tão cansados como eu, os fosfolipídios, né, os fosfolipídios, e esses fosfolipídios são lipídios complexos, né, que tem aí o glicerol e o ácido graxo, e além disso, além desses carboidratos, hidrogênio e oxigênio, aparece nele aí também os chamados fosfatos, a cabeça do fósforo, né, então essa cabeça aqui, onde aparece o fosfato, né, ela vai ser importante, então prestem atenção que isso já caiu no Enem. Então, os fosfolipídios são os principais constituintes da membrana celular. E o que significa isso? Olhe, se vocês forem... O modelo do mosaico fluido que eu falei para vocês, ele tem aqui um fosfolipídio e aqui um fosfolipídio. Mas veja que está um de valete para o outro, né? Um dormindo de cabeça para o lado, outro de cabeça para o outro, tá vendo? Por que isso? Isso tem uma relação bioquímica, né? Uma configuração, na verdade, bioquímica e físico-química. Então, você tem aqui uma relação, ó, então, as macromoléculas constituídas de 2 ácidos graxos associados a um glicerol e um grupo fosfato. A chamada cabeça do fosfolipídio, essa cabeça aqui que vocês estão vendo, ó, essa cabeça do fosfolipídio, essa cabeça aqui do fosfolipídio é exatamente uma cabeça que é hidrofílica. Professor, o que significa ser hidrofílica? Ela é polar, ela é hidrofílica. Significa que ela vai ter afinidade com a água. Já a cauda, ela é apolar, repele a água, ela é hidrofóbica. Cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Então, se vocês forem ver, aqui é o meio extracelular, né? Aqui desse lado é o meio extracelular, fora da célula, e aqui é o meio intracelular, aqui é o meio intracelular dentro da célula. Então, aqui é o meio extracelular e aqui é o meio intracelular. Foi cortado aqui, né? Foi cortado aqui, e aí ele fez um zoom aí, ampliando exatamente essa membrana plasmática. Ok? Então, aí vocês têm essa relação de cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Vocês estão vendo que ele forma exatamente a membrana aqui, plasmática, que é circular, e essa própria característica vai separar o meio interno e o meio externo, isso a gente vai rever lá quando a gente estiver estudando célula. Ok? Pronto. Chegamos aí a um ponto da aula que eu queria chegar, que eu cheguei nas outras turmas. E agora eu abro aí para os questionamentos, né, os questionamentos. Vamos lá. Perguntas. Perguntas, queridos. Querem que eu repasse alguma coisa? Querem que eu fale alguma coisa de novo? Não esqueçam de responder.